Meus alunos do nono ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Vamos falar sobre o dadaísmo e dentro do dadaísmo vamos falar sobre a anti-arte Dada, tá? E eu vou explicar para vocês o que é a anti-arte Dada, vou apresentar algumas obras Dada e a gente vai concluir o nosso capítulo falando, passando os exercícios relativos a essa matéria. Olha só, eu gostaria de falar para vocês, tá? Primeiro, quem foi o Francis Picabia, tá? Ele foi um artista parisiense, né? Um artista francês que experimentou muitos estilos antes de se tornar Dada. Mas ele sempre se mostrou simpático para o esquema de mecanismo, usando máquinas e outros objetos, tá? E a respeito desse desenho, tá, que eu vou falar para vocês, nós podemos começar esclarecendo, tá? O desenho que eu vou mostrar para vocês, tá, é um mecanismo, ele se chama de despertador Dada, tá? Ele é feito com uma bateria de automóvel olhando pelo lado de cima, tal. E nessa engenhosidade do Picabia, tá? Em cima dessa bateria tem uma corrente elétrica que transita do polo negativo em direção ao polo positivo, tá? E isso tem um significado filosófico dentro do esquema, dentro da filosofia dadaísta, tá? Então, olha só, quando o Picabia publicou esse esquema que ele fez do despertador Dada, ele colocou o dadaísmo como um regulador da história da arte moderna, tá? O avanço, a melhoria, o progresso na arte através do dadaísmo, tá? Então, os dadaístas, eles tinham atitudes polêmicas. Por quê? Porque eles buscavam a destruição da lógica e a valorização do irracional, tá? Então, olhem aqui a figura que eu falei para vocês. É uma bateria. Essa parte de cima, onde tem um círculo com um diâmetro um pouco maior, tá? É o polo positivo. E aqui embaixo, onde tem aqui uma numeração, tal, é o polo negativo. Eu coloquei uma bateria aqui para vocês verem o esquema de uma bateria de automóvel. Então, o que ele representou foi uma bateria vista de cima, tá? E essa obra é o famoso despertador Dada, tá? Despertar de quê, gente? Despertar para a boa arte, despertar para a arte Dada, despertar para a evolução da arte moderna, que é a arte Dada, tá? Então, essa obra foi publicada na revista Dada número 5 em 1919, tá? E ela tem essa ideia. Então tá aqui essa engenhosidade do Francis Picabia, tá? A outra obra também que a gente pode ver, tá? Que a gente vai ver, ela fala de uma outra obra, tá? Por quê? Assim como os poetas, os artistas visuais, Dada, eles também se valeram das leis do acaso para compor sua obra. O que é a lei do acaso? É o que acontece sem você ter intenção nenhuma, é o acaso, tá? O objetivo, rejeitar convenções artísticas ou regras matemáticas. Só o que é certo é que vale, só o que é determinado, só o que segue regras exatas da matemática que equivale. Não, o acaso também vale na arte, tá? Então eles procuravam dispor ao acaso, né, dispor ao acaso elementos de composição nas suas telas. E esse acaso acabava tendo um valor estético muito importante, muito bacana, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui uma obra sem título, tá?
e ela, como ela não tem título, ela é especificada com a forma como ela foi composta. Como que foi? Colagem com quadrados dispostos de acordo com as leis do acaso. É do dadaísta Hans Arp, tá? Como o próprio nome sugere, o artista utilizou quadrados de cor branca e azul para efetuar o processo de colagem. E ele dispôs essas peças aí em cima de uma folha colorida de forma aleatória. Olha aqui a peça, tá? É uma folha colorida, tá? É um pedaço de papel colorido com pedaços de quadradinho rasgado. É uma obra que mede 48 centímetros por 34,6. Essa obra está no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos, tá? A gente tem que levar em conta, gente, que o acaso ele era usado como um objeto de inspiração, tá? Ele era usado como objeto de inspiração para compor o objeto da arte. Bem, o que eu tenho para acrescentar para vocês, que embora esse movimento, né, ele tenha sido um movimento de curta duração, tá? Ele causou bastante barulho, ele gerou muita confusão, ele gerou muito burburinho, tá? Ele teve uma fala sobre ele muito significativa. E o dadaísmo, com todo o seu talento, com toda a sua explosão de criatividade que ele teve, ele abriu portas para o surrealismo, tá? Não só pela técnica dos experimentos, as técnicas experimentadas, mas também pela proposta que foram expandidas por esse movimento, tá? Então, para concluir, eu vou pedir a vocês para fazerem os exercícios da página 110 a 112 e na próxima aula a gente vai começar falando desse movimento a qual foi permitido pelo dadaísmo, que é o surrealismo. A nossa aula fica por aqui, por hoje é só, e um abração para vocês. Se cuidem.